Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Vamos para a nossa meditação na Palavra de Deus e eu convido você a acompanhar a leitura bíblica no profeta Isaías, capítulo 1, do verso 16 em diante, que assim nos diz: Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Perdão e salvação. Um pastor foi chamado ao hospital para visitar uma senhora idosa. Ele a encontrou gritando, pedindo ajuda a Jesus. Seu diagnóstico era hemorragia cerebral. Quando o pastor se aproximou da idosa, ela foi logo dizendo que estava com medo de morrer e não ir para o céu. Qual o motivo desse medo? Perguntou o reverendo. Meus pecados são numerosos e grande demais, respondeu a senhora. À semelhança dessa senhora, há milhares de pessoas com este mesmo raciocínio. Por se acharem tão pecadoras, não merece o perdão divino nem a salvação. Ninguém merece a salvação e nem perdão. Mas todos nós precisamos de perdão e de salvação. Pois sem os mesmos não há como herdar a eternidade com Deus. Ainda bem que Deus não pensa como aquela senhora. Como lemos no texto do profeta Isaías, no capítulo 1, verso 18, fica bem claro aqui que não importa a cor do nosso pecado. Não há pecado tão horrendo e enegrecido que Deus não possa perdoá-lo. A verdade é que, enquanto houver vida e sã consciência, há esperança. Veja o exemplo daquele jovem malfeitor da cruz que fora crucificado juntamente com Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 23, de 39 a 43. Ele fora condenado à morte por conta dos horrendos pecados que cometeu. Ele fez coisas horrendas durante a sua vida, mas nos últimos momentos de vida se arrependeu dessa vida pecaminosa que levara e suplicou por salvação, dizendo a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está no verso 42, essas palavras. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Verso 43. Isto significa, meus amados irmãos, que Jesus o perdoou e o aguardava para recebê-lo na glória. Qualquer pessoa, por mais errante que tenha sido a sua vida, mas que se arrepende, mesmo que seja à beira da morte, tem de Deus o perdão dos pecados.
Basta arrepender-se e crer em Jesus. Este caso aconteceu numa cidade no interior do Pará, onde eu vivi a minha adolescência e parte da minha juventude. Um senhor estava sentindo que a morte iria chamá-lo em pouco tempo. Sentindo isso, ele mandou chamar o seu líder religioso para vê-lo. Entretanto, como resposta, ele recebeu a informação de que o seu líder estava muito ocupado e não poderia visitá-lo. Este senhor tinha uma filha pertencente a uma igreja evangélica da cidade. E ela então falou para o seu pai: papai, o senhor não quer que o meu pastor venha lhe visitar? Ele então concordou e mandaram chamar esse pastor. Prontamente o pastor foi visitar este homem. E em chegando lá, apresentou a este homem o evangelho da salvação. Falou do amor de Deus, falou do perdão de Deus, da graça misericordiosa e salvadora que Jesus oferece para o homem. E aquele homem, então, à beira da morte, tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mais tarde, o seu líder religioso ficou sabendo do acontecido, correu para a casa deste senhor. E em chegando lá, o homem disse: pode voltar, porque já é tarde demais. Agora eu tenho paz no meu coração. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E agora estou pronto para partir. No dia seguinte, aconteceu isto. Este homem partiu para a eternidade, mas com Jesus no coração. Qualquer pessoa, mesmo à beira da morte, pode ter um encontro com a salvação, pode receber do Senhor o perdão dos pecados e desfrutar da vida eterna que Jesus oferece para aqueles que se rendem a Ele. O grande problema é que nem todos têm essa oportunidade, porquanto a morte não manda aviso. Quando de repente ela já veio, e aí é tarde demais. É a palavra de Deus que nos diz em Hebreus 9:27, após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, não há mais o que fazer, a não ser estar diante de Deus para o encaminhamento devido, como disse Jesus em Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A verdade, meus amados irmãos e amigos, é que ninguém pensa na morte. Ninguém pensa que ela pode acontecer a qualquer momento a cada um de nós. E nós temos muitos exemplos de pessoas que morreram repentinamente. E temos casos em que pessoas partiram repentinamente por conta de um infarto fulminante. Na minha família, nós temos um caso desse. Era um domingo, meu tio com a minha tia foram à igreja de manhã. Ao retornarem depois do almoço, eles foram para o pátio e sentados começaram a conversar. De repente, meu tio tombou a cabeça. Minha tia correu, pediu socorro, pediu ajuda, mas já era tarde demais.
um infarto fulminante levou meu tio repentinamente. Quantas pessoas têm partido repentinamente por conta de um acidente? Recentemente, o nosso país ficou em choque com o acidente que aconteceu com aquele apresentador de televisão, Gugu Liberato. Um tombo levou à morte. Quantas pessoas estão sendo ceifadas repentinamente por conta de acidente de carro, de moto e das chamadas balas perdidas. Tem sido um risco muito grande, principalmente nos grandes centros onde a violência impera. Às vezes, as pessoas saem para trabalhar ou vão para a escola, outras estão na frente de casa e tem casos até mesmo dentro de casa. Uma bala perdida os acertou, ceifando-lhes a vida. Infelizmente, a gente pensa que isso não acontece conosco. Nós pensamos em tudo, menos que a morte pode chegar a qualquer momento às nossas vidas. Voltando ao diálogo inicial, o pastor falou da parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, a começar do verso 11. Ele mostrou àquela senhora que, por mais que tenhamos errado, Deus está sempre pronto a nos perdoar e de braços abertos para nos receber, como fez com aquele filho rebelde da parábola. Foi então que aquela senhora teve o verdadeiro entendimento e se arrependeu de seus pecados, lançando-se nos braços do Deus misericordioso e gracioso. No dia seguinte, o pastor voltou a visitá-la. Ao chegar, ela, alegre e feliz, segurou a mão do pastor e disse: agora eu sinto paz em meu coração e a certeza de ter sido perdoada e acolhida por Deus. Meus amados irmãos, meus queridos, não importa a gravidade dos pecados que possamos ter cometidos, nem recear que os mesmos foram numerosos e grandes demais, pois temos a garantia do perdão divino, como o próprio Deus nos falou em Isaías capítulo 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados são como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. E a palavra de Deus ainda nos diz em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É só buscar com o coração genuinamente arrependido o perdão divino, como malfeitor da cruz e como filho pródigo, que seremos recebidos de braços abertos pelo Pai Celestial. Faça isso e você vai experimentar na sua vida uma paz e a certeza e a segurança do perdão e da salvação que só Jesus Cristo pode dar. Que assim seja, para a glória do nosso Deus e eterno Pai. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso, compassivo e longânimo, sempre pronto a perdoar aqueles que reconhecem os seus pecados e se voltam para Ti, confessando-os e suplicando salvação. Eu não sei quantos estão ao alcance da minha voz neste momento,
Se alguma dessas pessoas ainda não experimentaram do teu perdão, da tua salvação, que isto aconteça agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Amém.